Camaro está completando em 2021 55 anos de história. Nós já falamos de várias gerações aqui na garagem, inclusive na matéria, fizemos uma matéria com o 50 lá em 2017, reunindo um 50 e um 67 para contar essa história toda. De qualquer forma, depois disso a gente já andou no conversível de sexta geração e hoje chegou a vez de falar da versão coupé. Então afivela os cintos e vamos acelerar e ouvir o ronco desse belíssimo V8 de 461 cavalos. Bom, o Camaro ele é um carro, assim como o seu arquirrival Mustang, que evoluiu bastante ao longo das gerações. E na última geração, na geração mais recente, os dois realmente tornaram, como a gente sabe historicamente, o páreo bem difícil. E a questão de escolha vai muito de gosto pessoal, vai muito de preferência de marca, enfim. Não é algo que você pode citar itens objetivos dos dois carros, inclusive de tecnologia, de suspensão, de acerto dinâmico, e realmente a escolha vai ficar por conta do comprador. Falando do Camaro especificamente, aqui no Brasil ele chegou há uns 10 anos mais ou menos, e ele é um carro que ele tem algumas opções de cores. Claro, o nosso mercado é mais limitado, né? Depois eu vou falar da configuração no site dos Estados Unidos, mas aqui ele tem algumas opções, inclusive carroceria conversível, que o Mustang não tem. E é um carro que nessa sexta geração ele ficou com um design que já era agressivo, ainda mais acentuado. Vocês lembram que teve uma questão de mudança de gravata, né, a gravatinha da Chevrolet para outro lugar. Isso gerou uma polêmica entre os proprietários, principalmente nos Estados Unidos, que tem número de vendas é muito grande. Mas aqui especificamente também, lógico, a gente gosta dessa gravata aqui no centro. Ela ficou perfeita porque ela tem tudo a ver, logicamente, com o carro e com a tradição Chevrolet. Uma coisa só que eu mudaria: essa gravata preta, particularmente, eu prefiro a gravata dourada. Para mim tem mais a ver com a Chevrolet. A preta é uma veia meio esportiva, mas assim, também acho que é indiferente nesse caso. Mas a frente fechada, a frente baixa, com os faróis, realmente tem um tom meio intimidador. Tem a luz diurna aqui em volta também, que fica bem bonita. A captação de ar aqui na frente também vale destacar no desenho do para-choque. E aqui, lógico, no capô tem um ressalto. Vocês vão ver a parte interna, a gente consegue enxergar de uma maneira muito interessante. Carro com visão no capô, vocês sabem que eu gosto, eu sempre comento aqui. Rodas de 20 polegadas. Particularmente, logicamente, hoje em dia as carrocerias cresceram muito, caixa de roda cresceu muito, então acaba sendo uma necessidade, uma roda grande. Não dá para você ter um carro desse com uma roda 17, por exemplo, né? Ou 16. Por outro lado, a gente sabe que a roda muito grande acaba trazendo desconforto ao rodar. Eu vou falar sobre isso daqui a pouquinho nas impressões. Tem um grip, né, muito bem acertado, carro excepcional para fazer curvas, e as rodas, claro, são belíssimas, principalmente essas rodas cinzas, juntamente com o desenho do carro, fica um negócio muito legal. Detalhe aqui, a bandeirinha clássica do Camaro, da Chevrolet. E terminamos com a traseira, nessas lanternas. Eu particularmente também gostava mais das lanternas vermelhas, mas é uma questão de gosto. Eles puseram essa lanterna, não é bem transparente, ela é meio branca, né? Mas faz um sentido, tem um sentido também. Mas eu particularmente prefiro ela vermelha, eu acho que fica mais bonito. Mas enfim, esse é o padrão. Duas saídas de escape, o som do escape é muito bacana. É um escape, eu vou comentar sobre isso também, essas opções de escape. E uma coisa legal, falando aqui para quem gosta de ver
porta-mala. Aliás, alguns carros a gente não mostra, alguns antigos, que às vezes o porta-mala tá cheio, ou às vezes o proprietário não quer mostrar também. O porta-mala dele, apesar de ser um pony car, ou já ter sido, um pony car, ele é um porta-mala que tem um espaço interno razoável, vale ressaltar. Cabe até bastante coisa aí, é importante dizer. E aqui a alça, se precisar sair aqui, de repente, dá para escapar. Parte interna agora, bom, um detalhe é um OnStar, então ele tem aquele serviço de localização da Chevrolet. A porta é grande, como todo coupé que se preze dos Estados Unidos. Detalhe aqui da soleira Camaro. Espaço interno, ele é um 2+2, então a gente já não espera um espaço interno grande. Faz parte da ideia, sem dúvida nenhuma. E aqui nós temos o painel, né, o cockpit, que ele é bem concentrado na frente do motorista. Você lembra quando o Camaro chegou aqui no Brasil, em 2010, ainda na geração anterior, nós andamos com um manual, você lembra? Foi trazido em importação independente, manual, fantástico o carro. Ele trazia, você lembra, várias referências ao Camaro da década de 60. Esse aqui continua com o desenho, por exemplo, dessa parte de cima aqui do painel, mas saíram algumas coisas, né? Por exemplo, aqueles instrumentos que a gente tinha aqui embaixo, na geração anterior, estão integrados no painel, né? Voltímetro, a temperatura de óleo ali, e também a temperatura do motor, acabaram vindo para dentro do painel, que é todo digital. E um detalhe interessante, olha só, que nós temos, o nosso consumo até que tá legal, 6.9, hein? Tá interessante esse consumo. A vida restante do óleo, ele te dá vida útil do óleo, né? Até a troca ele te dá uma previsão disso, né? Quanto tempo restante de vida útil. Pressão dos pneus e aqui a média de consumo. Aqui tem um cronômetro, mas vai fazer uma volta rápida, por exemplo, um limitador de velocidade, horas do motor. Eu gosto desse tipo de informação. Aqui a gente voltou para o velocímetro. Bom, volante multifuncional, muito boa pegada do volante. Tem aqui todos os comandos à mão. Detalhe do SS aqui embaixo. Aqui nós temos a trava elétrica e memória de banco. Sistema de áudio da Bose, o sistema de áudio é muito legal. Quando eu peguei esse carro na GM, fui para casa ouvindo Creedence Clearwater Revival, sensacional, combina muito com a trilha do V8. Aqui nós temos o HUD, vocês estão vendo, né, do Head-Up Display. Você escolhe a altura e você escolhe o que você quer ver lá. No meu, por exemplo, tem velocímetro, tem contagiros, né? Tem a força G também, é uma coisa interessante. Aqui pedal shift, com câmbio de 10 marchas. Falar sobre o câmbio, é o mesmo câmbio como a Ford usa no Mustang, mas tem algumas configurações diferentes, distintas. E aqui, para fechar essa parte interna, uma tela de 8 polegadas com Wi-Fi. Então você conecta até 7 telefones e isso pode ficar até 15 metros do carro, tá tranquilo. Apple CarPlay, Android Auto, enfim, aquele padrão que a gente conhece. E para quem tem uma curiosidade, aqui ó, você controla a temperatura do ar-condicionado aqui, exatamente no difusor. Outra coisa, o controle de tração desligado aqui para queimar um pneu. O console dele não tem tanto espaço, vale ressaltar. Modo dinâmico, são 4 modos dinâmicos: passeio, esporte, circuito, neve e gelo. Então você escolhe a sua opção e vai dirigir, podendo usar as borboletas no volante. Vamos falar agora do 6.2, que é uma das coisas mais legais desse carro, e depois daremos uma volta. Ele tem também o teto solar. Eu já comentei na outra matéria, teto solar para esse tipo de carro, para mim não é uma coisa que atrai muito, mas enfim, está aí. A travinha bem aqui no centro, amortecedor de capô, claro, não esperava menos, que é muito prático para mexer, né? Claro, para trabalhar no carro também, e para abrir e fechar, principalmente em capôs maiores como esse. Aqui é um V8 6,2 litros, com torque generosíssimo, e realmente tem toda essa veia de muscle car que a gente vai ver agora, dando uma volta com ele. Vamos lá.
461 cavalos. Ó, a trilha sonora que eu tava ouvindo, Bullet. Combina com o Mustang. Quando eu peguei o Mustang na extinta Ford, eu vim ouvindo também, liguei a trilha sonora e... Cara, mas a trilha sonora do Bullet com o V8 é combinação perfeita. Uma coisa que eu acabei não citando ali no início, eu falei do sistema de áudio da Bose, excelente. Ele tem aquecimento dos bancos também, né? O resfriamento aqui dos bancos, ventilação, olha só que legal. Então você pode aquecer ou ventilar o banco. Nesses dias quentes acaba sendo algo muito propício, muito bom. Cara, o Camaro ele tem uma história muito interessante, porque essa briga dele com o Mustang é clássica. O Mustang saiu antes, como a gente sabe, no metade de 64, e o Camaro chegaria em 67. Nós testamos já alguns Camaros aqui na garagem de épocas distintas. Testamos o 50, foi aquela versão de 50 anos, uma matéria dupla, eu cheguei a citar também. E agora, na verdade, ele está completando 55 anos. Então é um momento de festa também para a Chevrolet. E a Chevrolet, como a gente sabe, ao contrário da Ford, ela tem investido muito aqui no Brasil, mesmo nesse momento de crise sanitária, o real extremamente desvalorizado, né, frente ao dólar e a outras moedas. Mas a GM tem investido bastante no Brasil, né, no mercado nacional. Mas o Camaro, logicamente, a gente fala de um público muito específico, né, que paga aí na faixa dos 400 mil reais um automóvel, e geralmente é o público para o qual não tem essa crise toda, né, a gente sabe. Eu andei pesquisando a faixa de 0 km, inclusive, a GM coloca a partir de 403 mil, mas de modo geral no site, em concessionária, está na faixa de 380 e tal. Desculpe a interrupção, um pequeno momento de deleite. Porque o carro cara, é demais, né? O acerto desses muscle cars atualmente é algo extremamente agradável, né? Porque a gente gosta também, logicamente, das versões com eixo rígido, com saem enchendo a caixa de roda de fumaça branca, né? Queimando o pneu, mas logicamente que esse avanço por onde os muscle cars vieram nessa última geração, tanto o Camaro quanto o Mustang, o Challenger também tem multilink, né, nas quatro. Mas é um acerto extremamente bom, e foi algo realmente que acabou revolucionando a própria história desses carros. Porque a gente pega, como eu falei, quando o Camaro chegou aqui no Brasil há 10 anos, inundou o mercado, não tinha uma opção de um V8, logicamente, importação independente sim, mas não é todo mundo que gosta de assumir os riscos de uma importação independente. Em grandes cidades, como aqui São Paulo e outras, você tem oficinas especializadas e dá para dizer até que você pode ficar sossegado. Mas logicamente a gente sabe que em boa parte do Brasil o cara compra um carro sem garantia, ainda mais com uma mecânica exótica, vamos chamar assim, né? Qualquer tipo de problema, importação de peça pode ser um problema, né? Pode ser algo chato, algo inconveniente. De qualquer forma, a GM viu isso em 2010, trouxe o Camaro de quinta geração. A quinta geração para essa sexta geração tem uma evolução tremenda. Quem já andou nos dois pode comprovar esse acerto dinâmico do carro, suspensão, acerto de freio, né? E a própria troca, né, do eixo rígido pela suspensão independente. Realmente é algo que chega a emocionar. E ele tem números superlativos, como a gente sabe, né? Estão aparecendo aí. Às vezes eu gosto muito de colocar em vídeos da Autobahn com carros diferentes. E lógico, né? Meus caras, pô, na Alemanha se divertem, porque
As opções lá são muito legais, né? O que é mais instigante desse carro é ouvir esse V8 nas acelerações. A gente sabe que a gasolina tá a um preço terrível e tem andado pouco também por conta da pandemia, né? A gente diminuiu o ritmo das gravações, mas e esse carro até uma das coisas mais legais, sem dúvida, dele é você acelerar e sentir o corpo colando no banco. Parece meio chavão, né? meio clichê, mas é exatamente isso que acontece. 461 cavalos, um torque muito bom. E esse torque está disponível desde rotações baixas, então essa é uma grande sacada, né? V8 de alta litragem, aspirado, então ele te empurra realmente contra o banco de uma maneira sensacional, para dizer o mínimo, muito bem acertado. E outra questão bem acertada também é o câmbio de 10 marchas. Você fala, pô, 10 marchas parece meio demais, né? Na verdade ele usa o mesmo câmbio do Mustang, vale ressaltar, porém no caso do Camaro ele tem um acerto diferente. Logicamente eles são concorrentes, né? Então não, alguma coisinha sempre muda, mas eles utilizam a mesma caixa de 10 marchas. Mas o que é bem legal assim falar justamente dessa sexta geração é de evolução. Você pega e procura lá a Camaro ZL1, né, que são as versões mais fortes, andando lá em Nürburgring. Você vai ver como que o carro desenvolveu muito, que a gente não tinha antes. Claro, o carro tinha um acerto fantástico, tinha um belo motorzão, e não tinha um acerto de suspensão condizente nos mais antigos, até na última geração inclusive. E claro, exigia mais braço do motorista. Tanto que o número de acidentes com o Camaro da outra geração foi muito grande, entrou muito no Brasil. Aliás, procurando num site de busca aí de carros, Camaro 2010, 2012, eu achei 85 opções. Tá aí, lógico, ele é um carro muito legal, mas é difícil você achar. Você tem que procurar muito bem para achar um inteiro, porque como a gente sabe, muita gente só quer andar com esses carros e não faz a manutenção devida. Mas uma outra coisa legal também dessa sexta geração é que o carro ele é confortável. Ele só não é mais confortável por uma razão técnica. Essas rodas de 20 polegadas com pneus de perfil baixo, claro, para andar aqui no Brasil é delicado. Ele é um carro que tem uma suspensão esportiva, mesmo no modo mais confortável, digamos assim, ele tem uma suspensão esportiva. Então isso daí faz com que o carro seja um pouquinho desconfortável em alguns trechos. Mas, né, pode ser algo que não preocupe muito. O som do V8 ele acaba uma coisa ou outra mais chata. O som do V8, essa sensação toda que a gente viu agora, acaba sendo mais forte. Mas claro, sem dúvida, né? Mas também, se a gente for pensar, não que alguém não compre um Camaro para usar todo dia, porque se você procurar o número de Camaro e Mustang blindado novo, você vai se surpreender, tem muito. Infelizmente, né, insegurança total, e o cara quer comprar o carro e usar outro dia, tá certo também. É um ponto de vista, não deixa de ser, ninguém tá errado nessa história. Mas, de qualquer forma, a sexta geração ela mostra como os carros americanos, chama de carros americanos assim, mas são os carros dos Estados Unidos, vocês entenderam o que eu quis dizer. Eles evoluíram justamente em busca de outros mercados também. Uma versão que eu tenho curiosidade de guiar é justamente o Camaro 4 cilindros. É claro que no Brasil não faria sentido nenhum trazer um 4 cilindros, porque nós temos uma demanda aqui pelo V8. O cara vai pagar aí 380, 400 mil e ele vai querer o V8, e faz todo sentido, tem toda a razão de querer um V8, né? Mesmo porque, se a gente imaginar, se eles trouxessem um 4 cilindros aqui que usa aquela mesma mecânica
que a gente encontra na Equinox, né, 2.0, já andamos. É logicamente que vai custar acima de 200 mil, então mesmo tendo um desempenho legal, só vale a pena uma versão dessa em mercados que acabam tendo uma demanda grande. Então nos Estados Unidos mesmo tem uma demanda enorme, um volume, melhor dizendo, enorme. Então vende um monte de 4 cilindros, custa a partir de 25 mil. Essa versão específica nos Estados Unidos custa entre 37 e 42,5, dependendo da sua configuração. Dependendo da configuração que você escolher, pacote e tudo mais. De qualquer forma, eu tenho curiosidade sim de dirigir o 4 cilindros. É claro que falta algo para nós entusiastas, principalmente. É um carro que precisa ter ronco, porque V8 é vida, meus amigos. Eu falei isso recentemente na matéria do... Falei isso recentemente... Opa, uma aceleradinha de leve. Falei isso recentemente na matéria do LTD Landau, né? E, cara, é demais. Se tiver a oportunidade de dirigir um V8 na vida, pode ser qualquer V8. Pode ser um V8 de 200 cavalos, um V8 de 500 cavalos. Esse som do motor aí, realmente, Carroll Shelby, agora citando aí um nome Ford, não há nada com polegadas cúbicas. Sem dúvida, isso o downsizing nunca vai conseguir fazer. Apesar que a gente, lógico, é entusiasta de carro e gosta e entende, enfim. A gente passa a apreciar todo tipo de veículo. Mas é isso aí. Espero ter apresentado bem o carro. E é demais, cara. Muito legal mesmo. E o nosso consumo, para fechar, antes as pessoas reclamem que não aparece informação, mas tem gente que não vê o vídeo inteiro, né? O nosso consumo foi bom, hein? O consumo urbano ficou aqui na casa dos 6.8, 6,5. Para um carro realmente desse porte, eu acho que é legal. Ah, delícia. Preciso de um V8. Abraço, pessoal, até mais. Obrigado pela audiência. Um abraço, tchau.